Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h31, 6h31. Bom dia para você no ar, o Jornal Verde Vale desta quinta-feira, dia 22 de setembro, ano 2022. Sejam bem-vindos à nossa programação. A partir deste momento, os principais destaques das últimas 24 horas. Comigo, Wesley Pereira. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que a partir de agora passam a acompanhar o Jornal Verde Vale. Um bom dia também para você que está nas nossas plataformas digitais, o Facebook, o EPTV, o YouTube e o Instagram. Bom dia também para Daliana Oliveira. Bom dia, J. Pereira. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. 6h31. Vamos lá. Agora 6h31. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Vamos com os principais destaques desta manhã, Wesley. Eleitores podem pedir segunda via do título até hoje, quinta-feira. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega e prêmio vai a 170 milhões de reais. Daliana Oliveira, os seus destaques. Polícia investiga suposto aumento abusivo no preço de combustíveis em Goiânia e prazo para pedir a segunda via do título de eleitor termina hoje. Polícia Militar prende em flagrante autor de roubo aqui em nossa cidade. Estes e outros destaques agora no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h32. Mais uma vez, ótimo dia para você. Bem-vindos à edição desta quinta-feira do Jornal Verde Vale. O prazo para tirar a segunda via do título de eleitor acaba hoje, quinta-feira, 10 dias das eleições. A opção tradicional é ir ao cartório da zona eleitoral onde o eleitor tem cadastro. O documento é emitido na hora, desde que não haja nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral, como multas por ausências em eleições passadas, não ter atendido à convocação para trabalhar como mesário ou ainda por violação do Código Eleitoral. E uma novidade para a eleição desse ano, Wesley, é que o eleitor que estiver em dia com a Justiça Eleitoral tem uma opção mais fácil para tirar a segunda via do título pela internet. Ele mesmo pode imprimir o documento sem ir ao cartório. Mas é bom lembrar que o título de eleitor não é o único documento que pode ser usado na hora de votar. Outros documentos oficiais com foto, como carteira de identidade de trabalho ou de motorista, por exemplo, também valem. Outra opção é a versão digital do título de eleitor, o e-título. É de graça pelo aplicativo no celular. E o resultado da Mega Sena 2522, com prêmio de 144,9 milhões de reais, foi divulgado ontem em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a 170 milhões de reais no próximo concurso, que será realizado no sábado. Os números sorteados foram 4, 5, 25, 32, 39 e 40. 202 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 54.431. Já os 17.799 acertadores da quadra vão receber cada um R$ 882,48. Jornal Verde Vale. E as notícias de Goiás. E olha, um veículo de carga pegou fogo no quilômetro 14 da GO 568 no começo da tarde de ontem. O incêndio aconteceu perto de Palmeiras de Goiás, na pista que segue em direção à Indiara. Os bombeiros atenderam a ocorrência e verificaram que o caminhão transportava metanol. A equipe fez o resfriamento do tanque e controlou as chamas que atingiram principalmente as rodas do lado direito. Não houve vítimas nem vazamento da carga transportada. E a Polícia Civil e o Procon de Goiás realizam uma operação para verificar a suspeita de aumento abusivo no preço de combustíveis em postos de Goiânia e na região metropolitana. 3 estabelecimentos foram verificados na terça-feira com a autuação de um e outros serão visitados hoje. Desde a semana passada, os integrantes da operação passaram em mais de 100 postos. De acordo com o titular da Delegacia do Consumidor, o Herbert Leonardo, a Operação Pente Fino não tem data prevista para terminar. O objetivo é verificar o aumento recente ocorrido nos preços da gasolina comum e do etanol e apurar se há conduta abusiva na relação de consumo.
Na ação realizada ontem, a operação verificou um aumento repentino de mais de 70 centavos no preço do etanol em um dos estabelecimentos. Em outro, o aumento foi de mais de R$1 no valor do litro da gasolina. Segundo o superintendente do Procon em Goiás, Levi Rafael, o aumento repentino e simultâneo no valor dos combustíveis, que vinha em tendência de queda, levanta a suspeita de formação de cartel. Jornal Verde Vale. Esportes. Vamos ao futebol. Após 3 anos jogando na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, enfim, confirmou seu retorno à primeira divisão. Na noite de ontem, sob olhares de mais de 59 mil torcedores, o time celeste confirmou o acesso ao bater o Vasco por 3-0 no Mineirão pela 32ª rodada. O acesso foi comemorado com direito à volta olímpica no carrinho da maca e Ronaldo sendo carregado pelos jogadores. O ex-atacante foi tratado como principal responsável pelo retorno do Cruzeiro à Série A. Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 68 pontos e já não pode mais ser ultrapassado por 4 adversários, confirmando assim o acesso com ainda 7 rodadas para o fim da competição. O título também é apenas uma questão de tempo, já que o Grêmio tem 53 pontos e o Bahia 51. E o Vasco, por sua vez, vê a vaga na Série A ficar cada vez mais ameaçada. O time carioca tem 48 pontos na 4ª posição contra 45 do Londrina, que ainda vai entrar em campo nessa rodada e a quem enfrenta na rodada seguinte. Notícias do agronegócio. 6h37, olha, a contagem regressiva para produtores de todo o país realizarem a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. O prazo para a apresentação do documento se encerra agora, dia 30 de setembro, sexta-feira da próxima semana. Ou seja, faltam cerca de 10 dias para o fim do prazo definido pela Receita Federal para a apresentação do documento. Uma vez esgotada a data limite, a declaração ainda poderá ser feita, mas mediante pagamento de multa, que começa com valor mínimo de R$50. Se você é um contribuinte obrigado por lei a entregar a declaração, mas enviar após o prazo, será cobrada uma multa por atraso na entrega da declaração. É o que alerta a equipe da Receita. A declaração do DTR é obrigatória para pessoas físicas ou jurídicas que sejam proprietárias, titulares do domínio útil ou sejam detentoras de qualquer título, incluindo aí a usufrutuária de imóvel rural. Jornal Verde Vale. 6h38 e agora direto de Brasília, vamos ouvir os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A ministra Carmen Lúcia, que agora está no Tribunal Superior Eleitoral, além de estar no Supremo, ontem voltou a ser aquela Carmen Lúcia, presidente do Supremo, que disse cala a boca, já morreu. E serviu para derrubar uma queixa da campanha de Bolsonaro. A queixa era que um discurso de Lula feito fora da campanha eleitoral e chamou Bolsonaro de genocida. Ora, todos vocês sabem o que é genocida. Hitler é um genocida. Stalin é um genocida. Potpol é um genocida. Né? Mao é um genocida. Mataram milhões. Né? Genocídio é a morte coletiva, né? Assassinato coletivo. Se referia certamente à pandemia, que é o que tem usado, e nós sabemos que se for aplicada a palavra genocida nessa pandemia no Brasil, tem que ser aplicada aos que não deram tratamento a uma doença. Isso é gravíssimo. Muita gente acha que 500 mil teriam sido salvos se fossem tratados. Não? Bom, mas isso é outra questão. Voltemos ao genocídio. Então, para a ministra Carmen Lúcia, ela justificou dizendo que isso é apenas direito de crítica, conforme o Supremo já decidiu e está na Constituição, está no artigo 220 da Constituição. E ela disse mais, né? Mesmo que as opiniões sejam duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas ou mesmo errôneas. Aí admite até a calúnia, né? Nesse caso. Só que, ao mesmo tempo, a Justiça Eleitoral está mandando o candidato a deputado federal Deltan Dallagnol, que foi o coordenador da Lava Jato no Ministério Público, retirar um vídeo em que ele chama o Supremo de Casa da Mãe Joana.
aí não é direito de crítica, mesmo que a opinião seja duvidosa, exagerada, condenável, satírica, humorística ou mesmo errônea. Tem que tirar. E a juíza Ludmila Lins Grilo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, está sendo investigada no Conselho Nacional de Justiça porque fez críticas ao Supremo. Ora, ministros do Supremo têm feito declarações críticas, políticas, ideológicas, inclusive no exterior, e têm servido de exemplo para juízes de primeira instância. Podem fazer críticas. Só que os juízes da Suprema Corte estão acima do Conselho Nacional de Justiça. Não estão sob a jurisdição do Conselho Nacional de Justiça, que não pode processar nenhum ministro do Supremo. Só quem pode processar ministro do Supremo é o Senado. Senado lá presidido por Rodrigo Pacheco. Bom, então, minha gente, eu só pergunto para vocês, será que a justiça, naquela imagem tradicional, que está com os olhos vendados, com a espada e a balança, será que está com os olhos vendados mesmo e os dois pratos da balança estão equilibrados? Fica a pergunta no ar. O ministro Alexandre de Moraes convocou agora o Conselho Nacional de Polícia Civil, fez uma reunião para pedir que sejam presos aqueles que aparecessem armados na sessão eleitoral. Ele já tinha se reunido com representantes da PM. Eu não sei por quê, porque isso já está proibido por um decreto, recentemente, né? Decreto do presidente Bolsonaro, de 2019. Aliás, é um dos que o Supremo, por 9-2, restringiu. Mas o decreto, no artigo 20, diz que não poderá entrar e permanecer em lugar público quem tem porte de arma, né, com a arma, em lugar público como igrejas, escolas, estádios, clubes, agências bancárias e outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza. Ou seja, eleição. Caça o porte, apreende a arma e ainda abre processo. O mesmo acontece com alguém que estiver com a arma ostensivamente ou andar embriagado ou sob efeito de droga. Isso já existe. Então, chamar a polícia para fazer reunião? Ou será que eles cancelaram esse artigo 20? Porque por 9-2 o Supremo fez restrições aos decretos do presidente sobre armas durante o período eleitoral. Acaba de fazer isso. Tudo muito estranho, muito estranho. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente. Excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Oferecimento. 6h44, 6h44, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira e já vamos destacar para você que o prazo para pedir a segunda via do título de eleitor termina hoje, quinta-feira. Brasil corre o risco muito alto de reintrodução da poliomielite. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h51, muito bom dia para você. Já estamos de volta com o Jornal Verde Vale. E olha, o eleitor que perdeu o título eleitoral ou teve o documento extraviado tem até hoje, 10 dias antes do primeiro turno do pleito, para solicitar a segunda via no cartório eleitoral da zona onde tem cadastro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, para a emissão da segunda via do título de eleitor, você deve estar quite com a Justiça Eleitoral, ou seja, não poderá ter débitos pendentes como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como de mesário, ou ainda multas em razão de violação de dispositivos do Código Eleitoral. Esse ano, o eleitor com a situação regular na Justiça vai poder imprimir o título diretamente na ferramenta Autoatendimento do Eleitor, no portal do TSE na internet, no campo Imprimir o Título Eleitoral. Reforçando, vale ressaltar que o título eleitoral não é o único documento que dá direito à participação nas eleições.
As pessoas aptas a votarem podem também apresentar à mesa de votação qualquer documento oficial com foto, como a carteira de identidade, a carteira de trabalho, a de motorista ou o passaporte, por exemplo. E existe ainda a opção de levar a versão digital do título eleitoral, o e-título, que pode ser obtido por meio do aplicativo para dispositivos móveis nas lojas virtuais da Apple Store e do Google Play. Jornal Verde Vale. E as notícias de Goiás. 6h53 e com temperaturas beirando a casa dos 40 graus e a baixa umidade do ar em Goiás, as vendas de eletrodomésticos como ventiladores, climatizadores e ar-condicionado aumentaram nos últimos dias. A repórter Stephanie Araújo traz mais detalhes sobre este assunto. E o calor continua com tudo em Goiânia, com temperaturas que beiram os 40 graus e umidade do ar lá embaixo. Alguns dias o sol nem aparece, mas a sensação é de que estamos o tempo todo dentro de uma sauna. Como que tá o calorão aqui em Goiânia? O calor tá matando, viu? Se Deus não mandar uma chuva, tá difícil. Tá difícil. Em casa tem que ter ar-condicionado, ventilador? Tem que ter um ar-condicionado, porque nem o ventilador não tá prestando. E a conta? Caríssima. A Maria Lúcia não aguentou e foi até uma loja comprar mais um ventilador. Tem ventilador, inclusive vim comprar mais um ventilador, porque eu tenho 2 ar, mas aí tem um lugar lá que não coloca, não tem como pôr ar. Aí eu vou comprar ventilador. E nas lojas de eletrodomésticos de Goiânia, diferente de alguns produtos como o fogão, a geladeira, que tem várias cores, opções e modelos, o ar-condicionado, que já foi artigo de luxo um dia, hoje é necessidade, está assim, ó, em falta. Essa grande loja aqui de Goiânia, por exemplo, só tem alguns modelos que também já estão prestes a sair. O gerente da loja explica que esta é a melhor época do ano para vender produtos de refrigeração. Quando chega essa época, em agosto, setembro, essa época mais quente do ano, né, nossas vendas e nesse departamento chega a aumentar até 30%. E essa história de que o ar-condicionado e ventilador ficam mais caros nesse período, segundo ele, é verdade sim. Afinal, é a lei da oferta e procura. Então, quando você tem um estoque maior, então essas primeiras demandas que tem acaba ficando com um preço melhor. E quando você compra já em cima da hora, você tem aquele reajuste que ele é passado pela indústria, né, que ele chega até o consumidor, que acaba aumentando sim um pouco o valor, né, do produto do cliente. A Maria Aparecida tem algumas técnicas para tentar amenizar o calorão. Quase não abre as janelas, porque parece que o calor lá de fora está maior do que o daqui de dentro, né? E tomo muita água, bastante líquido, né? E fica mais em repouso, só sai em necessidades urgentes. Mas o ar-condicionado não é uma opção para ela. O ar-condicionado acaba me atrapalhando, eu não gosto muito do ar-condicionado, ele atrapalha as vias respiratórias, então eu prefiro ficar mais no natural. Ter bastante cuidado e precaução, porque devemos usar junto com o ar-condicionado a umidificação do ambiente por umidificadores, pois o ar-condicionado ele costuma retirar a hidratação do ar. Devemos fazer a higienização frequente do filtro desse ar-condicionado, uma vez que podem acumular pós, poeiras e mesmo germes e bactérias nesse ar-condicionado. Stephanie Araújo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. E a seleção brasileira treinou ontem no estádio Oceane, na França, local do amistoso contra Gana, às 3h30 da tarde amanhã. Na atividade, Tite confirmou a escalação que já havia esboçado no dia anterior. No penúltimo jogo, antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil irá a campo com um quinteto ofensivo formado por Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Vini Júnior e Richarlison. Uma das novidades na formação está no setor defensivo. Tite vai observar novamente Éder Militão na lateral direita, tal qual já havia feito no segundo tempo do amistoso contra o Japão em junho. Depois de enfrentar Gana, o Brasil volta a campo na terça-feira contra a Tunísia no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Os tunisianos estão no grupo D da Copa do Mundo, ao lado da França, Austrália e Dinamarca. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. E a Organização Pan-Americana da Saúde disse ontem que o Brasil corre um risco muito alto de reintrodução da poliomielite em meio à queda na cobertura regional de vacinação contra a doença para cerca de 79%, o menor desde 1994.
Repórter Rafael Ferri é quem explica esse assunto. O Brasil corre um risco muito alto de reintrodução da poliomielite. O aviso foi dado pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, nesta quarta-feira. A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, Carissa Etienne, pediu aos países que reforcem urgentemente a vigilância e as campanhas de vacinação de rotina. Ela listou os países onde o risco da reintrodução da doença é alto. A cobertura vacinal da poliomielite na região gira em torno de 79%. É a taxa mais baixa desde 1994. E esta é uma situação muito séria. Baseada na avaliação dos dados de cobertura vacinal e indicadores regionais, a Comissão Regional de Estratégia para a Erradicação da Poliomielite nas Américas listou o Brasil, República Dominicana, Haiti e Peru como regiões de alto risco para o retorno da polio. Isso acontece em meio à queda na cobertura regional de vacinação contra a doença para cerca de 79%, o menor desde 1994. Neste mês, a governadora de Nova York, Kate Hochul, declarou uma emergência na tentativa de acelerar os esforços para vacinar moradores contra a poliomielite depois que o vírus foi detectado em amostras de esgoto. Casos também foram detectados em Londres e Jerusalém. A polio pode causar paralisia irreversível em alguns casos, mas pode ser prevenida por meio de vacina. Embora não haja cura conhecida, 3 injeções da vacina fornecem quase 100% de imunidade. A doença aterrorizou pais em todo o mundo durante a primeira metade do século XX. Cerca de 1 em cada 200 infecções leva a paralisia irreversível e entre esses pacientes, até 10% morrem. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale e as notícias de Goiás. 7h30, 7h30, estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM. Agradecendo a você mais uma vez que conosco está desde as 6:30 da manhã, nos acompanhando além aqui da emissora da rádio, do 103,7, também nos acompanhando aí pelas nossas plataformas digitais, o Facebook, o EPTV, o YouTube e também o Instagram. Vamos então, mais informações para você nessa manhã, daqui a pouco o J. Pereira trazendo as informações aqui de Mineiros, mas antes, olha, dirigir com raiva ou sobre grande estresse pode causar sérios acidentes e mortes do trânsito. Esse é um dos temas discutidos durante a Semana Nacional de Trânsito, que vai até o próximo domingo, dia 25. O repórter Igor Pereira é quem vai explicar esse assunto aqui no Jornal Verde Vale. Durante a Semana Nacional de Trânsito, que ocorre até o próximo domingo, dia 25, para mobilizar a sociedade para um trânsito mais seguro, um dos temas discutidos é o estresse ou raiva no volante. O som das buzinas, o trânsito congestionado e a imprudência são situações que podem levar uma pessoa ao limite enquanto dirige. Mas é preciso ficar atento, pois dirigir com raiva prejudica a atenção e pode causar sérios acidentes e morte. É o que explica a psicóloga do Hospital Marcelino Champagnat, de Curitiba, Vanessa Ferreira. A atenção é uma função cognitiva importante para o motorista, que precisa estar atento ao trajeto, aos outros veículos, aos pedestres e ao seu próprio comportamento ao dirigir. Então, dirigir com atenção prejudicada pode predispor situações de risco e favorecer a ocorrência de acidentes e diferentes tipos de violência no trânsito, inclusive de mortes. O relatório mais recente da Polícia Rodoviária Federal aponta que em 2021, 5.000 pessoas morreram em 64.000 acidentes de carro. Desse total, a colisão frontal é o tipo de acidente que mais matou. A psicóloga alerta que o comportamento agressivo de um motorista pode afetar os outros motoristas ao redor. A raiva pode impactar na forma como o motorista vai reagir às situações que acontecem no trânsito, muitas vezes podendo ser por comportamentos agressivos, como fechar a passagem de outros veículos ou por xingamentos. E o comportamento agressivo de um motorista pode repercutir nos outros motoristas, que podem reagir também com comportamentos agressivos. Isso pode
favorecer conflitos pessoais no trânsito, envolvendo agressividade verbal ou até mesmo física. A dica dos especialistas é evitar que o estresse e a raiva tomem conta do humor do motorista. Ouvir uma música relaxante e cuidar da saúde mental são alternativas para evitar o risco de acidentes no trânsito. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. As notícias locais são destaques no Jornal Verde Vale. Agora 7h33. Bom dia para você. Aqui no nosso Jornal Verde Vale a gente começa trazendo as notícias locais e a gente vai trazendo informação de um acidente que ocorreu ontem na BR-364, região ali do Ribeirão dos Ferros, sentido Mineiro Jataí. Esse acidente interrompeu, né, a pista por várias horas, né, devido aí aos trabalhos do Corpo de Bombeiros, também da Polícia Técnico-Científica. Isso foi por volta de 11h26, quando a equipe foi acionada a deslocar até a BR-364, onde deparou com um acidente de trânsito envolvendo 2 veículos de grande porte. O veículo colidiu frontalmente, né, na traseira do outro. Na colisão, o condutor do veículo traseiro, do sexo masculino de 63 anos, ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e ele apresentava ferimentos no crânio, no pé direito e aparentemente lesões internas na região do tórax e abdômen, em virtude da compressão do painel contra o seu corpo. O condutor do outro motorista nada sofreu. Diante do fato, foi feito o desencarceramento, que é a retirada aí do corpo de dentro aí deste caminhão, e ficou sob aos cuidados médicos e, aliás, o cuidado do IML, né, que estava lá, o Instituto Médico Legal. Este senhor, então, de 63 anos, acabou colidindo na traseira de outro veículo e não resistiu aos ferimentos. O acidente, como eu disse, causou um grande congestionamento e interdição da pista aí por várias horas, desde as 11h26 da manhã de ontem. Esse, então, registro do Corpo de Bombeiros aqui de Mineiros. No Jornal Verde Vale. Ocorrências policiais, bombeiros e SAMU. 7h34, a gente vai agora então para trazer as informações da Polícia Civil, da Polícia Militar. A Wesley, Daliana, continuam os golpes, né? Golpe em cima de golpe por aqui. A gente começa trazendo a ameaça que foi registrada ontem. Compareceu até a delegacia de polícia a vítima. Ela relata o seguinte: ela estava na empresa a qual ela trabalha, dentro do vestiário, e ali conversa vai, conversa vem, brincadeiras entre as mulheres, né? Lá dentro do vestiário. Ela tinha aí uma companheira de serviço e ela fez uma brincadeira com essa companheira. Posteriormente, ao retornar para a cidade de Mineiros, essa companheira, ela descia em outro ponto, mas ela resolveu descer no ponto da vítima, aqui no caso. A hora que ela desceu, ela já começou a fazer ameaça, dizendo: eu não gostei daquela brincadeira que você fez comigo, e de acordo com a vítima, eram acostumadas a brincar dessa maneira, mas a pessoa, não se sabe o motivo, não gostou naquele dia e fez ameaças, inclusive, né, de dar uma facada na própria vítima. Ela então registrou um boletim de ocorrência para tentar se resguardar nesta situação. Ali na Avenida Santos Dumont, ontem, uma pessoa, ao chegar no seu trabalho, encontrou, né, na calçada da empresa lá, algumas cápsulas, né, de arma de fogo, uma CBC 9mm, né? Foram 10 cartuchos localizados. Alguém perdeu aí esses cartuchos. Estava jogado lá na calçada. Ela registrou, então, levou aí até a delegacia esses cartuchos. Também nós tivemos o estelionato. Começa, então, a onda do golpe. A polícia registrou a seguinte situação: a vítima diz que em 2013 adquiriu um veículo, né, financiado. Porém, devido a problemas financeiros, não conseguiu pagar essas parcelas. E agora conseguiu, né, depois da situação melhorar, graças a Deus, fazer a quitação dos débitos pendentes desde 2013. Mas ficava ainda o veículo com alguma restrição. Ele então foi procurar, foi direcionado aí para um número de WhatsApp, e desse número de WhatsApp foram repassados valores que ele deveria pagar para tirar essa restrição. Primeiro valor, R$ 1.829. Segundo valor, R$ 1.235. Terceiro valor, R$ 2.010.
E teve ainda um valor de R$775 ainda. Todos esses transferidos para tentar limpar o seu nome. Após então fazer o pagamento, ele foi informado que se tratava de um golpe. Acabou descobrindo e tendo mais esse prejuízo. A outra situação, outro estelionato foi o seguinte: a vítima que estava interessada em realizar a compra de um aparelho, um videogame, um PlayStation 5, foi pesquisar nas lojas online, no Instagram, que seriam confiáveis, e encontrou aí um perfil de Instagram que dizia ter muitos anos de mercado, com várias publicações de clientes satisfeitos e com disponibilidade de venda de vários tipos de eletrônicos e também com pouco mais de 90 mil seguidores. Clicou no link, para iniciar a conversa no WhatsApp, conforme a orientação aí no perfil, e logo, quando chamou, já foi enviado as promoções e os valores aí desses aparelhos. Questionou sobre as formas de pagamento, desconto de 10% oferecido por eles, caso o pagamento fosse feito à vista pelo Pix. Logo então interessou pelo valor final do produto, pediu a chave Pix para realizar o pagamento. Após enviar o comprovante, o contato informou que enviaria aí para o financeiro para validar e posteriormente iria mandar um código de rastreio para encomenda, após a postagem, e passado aí algumas horas e sem resposta, procurou aí pelo nome da loja e localizou o site oficial da loja, o perfil oficial no Instagram. A loja oficial, 6 filiais, todas localizadas em Portugal. Após verificar essa informação, iniciou uma conversa com eles, e questionou sobre a veracidade aí do primeiro perfil em que entrou em contato, realizou a compra. Eles responderam que o perfil é falso e que já estão tentando denunciar há algum tempo. Após isso, nunca obteve resposta aí do local onde ele fez a compra. No início do registro, ele afirma ter se cercado de todos os cuidados, mas a gente nota que no decorrer da ocorrência, ele resolveu buscar mais detalhes, e aí foi quando ele descobriu que a loja que ele achava ser a correta, na realidade a verdadeira é em Portugal, e ali ele acabou tendo esse prejuízo, calculando aí mais de 5 mil, viu? Olha, Jota, quando eu ouço esse tipo de ocorrência, eu só penso uma coisa, que todo mundo está sujeito a passar por esse tipo de situação se não tiver cuidado, O rapaz aí disse que tomou todo o cuidado possível e ainda assim ele caiu nesse golpe. Eu mesmo, já me interessei por produtos no Instagram, só que aí eu, lógico, fiz igual ele, pesquisei, vi que a loja era confiável, que tinha filial não sei na onde e tudo mais, pessoal falando bem nos comentários, só que aí eu entrei no site oficial e liguei no site da empresa e perguntei, olha, já sabendo desse tipo de golpe que acontece no Instagram, que os criminosos hackeiam os perfis, falei, olha, esse Instagram aqui é confiável, é de vocês? Ele falou, não, é nosso, sim, pode comprar. E aí sim, depois de pesquisar a empresa no Reclame Aqui, eu efetuei a compra, mas é uma situação realmente complicada. Todo mundo está sujeito a esse tipo de golpe. Eu já tomei uma decisão na minha vida, eu não compro nada anunciado em Instagram, de maneira nenhuma. É perigoso. Não vou, pode ser oficial, não vou, procuro sempre o site oficial da empresa, mas nunca pelo arraste para cima, saiba mais, clique aqui, jamais vou nessa, viu? É uma precaução, que me desculpe as empresas idôneas que anunciam no Instagram, mas lá eu não vou. Realmente. 7h41, tivemos ainda outro estelionato? Acabou não, Wesley, temos mais. Olha, recentemente teve os dados pessoais da vítima vazados na internet, onde alguém tentou aplicar um golpe do empréstimo nele. Ele não chegou a cair no golpe, mas teve ali os dados, repassados para esse pessoal. Bom, ele abriu o aplicativo da operadora de telefonia dele e descobriu que lá existia um número de telefone em seu nome, ao qual ele não, já começou ali, ao qual ele não tinha contratado, e era de São Paulo ainda. Ele acabou ligando aí na operadora para fazer o cancelamento e a operadora também orientou a fazer o registro do boletim de ocorrência. E o que ele fez, tá? Tivemos ontem uma receptação. A polícia, a Companhia de Policiamento Especializado, estava em patrulhamento pela cidade, tomou conhecimento que no setor José de Souza, aliás, o setor aqui foi no setor Boa Vista, na rua José de Souza, estaria um indivíduo na posse de uma motocicleta.
com características de uma motocicleta furtada há alguns dias aqui em Mineiros. Quando a equipe deslocava aí para a região, foi informado novamente, né, que o indivíduo teria acabado de chegar no endereço. A polícia então fez aí a localização deste endereço numa kitnet, verificou-se pela janela, né, o qual se encontrava aberto, que o interior do quarto aí da frente encontrava-se realmente a motocicleta, que ao visualizar e consultar a placa, tratava-se da moto furtada no último dia 19 agora. Nós falávamos aqui que o cidadão deixou a moto lá de fora, quando olhou já não estava mais, né? De acordo aí com no segundo quarto aí da mesma kitnet, né? O indivíduo tentou pular a janela para correr da equipe e este, é claro, foi impedido aí pelos policiais. Feito o adentramento na residência, ele entrou em luta corporal aí com os demais integrantes aí do CPE. Valente, né? Tentando novamente evadir-se do local. Mas causou algumas pequenas lesões devido a esse engalfinhamento com o policial aí, né? Enfim, a entrevista com o infrator, né? Ele relatou que pernoitou naquele local, que seria herança do seu pai, feito uso aí. Foi feito então na sua presença, para esse rapaz, o uso de algema para condução dele até a delegacia de polícia. Então foi feito aí um auto de prisão em flagrante em desfavor desse rapaz. Não se sabe se foi ele quem furtou, mas ele entrou no crime aí de receptação dessa motocicleta. O veículo foi recuperado e deve ser entregue após passar aí por uma perícia, tendo em vista que já foi registrado o boletim de ocorrência de furto. Então agora são praxes, né? Repassar por uma perícia para posterior devolução ao proprietário. Roubo. Essa situação de roubo, ela costuma trazer aí uma preocupação para a sociedade. Foi ali no setor São João. As vítimas, elas estavam em um salão de beleza. Quando de repente o indivíduo entrou, né, com a mão na cintura, debaixo da camisa, simulando estar armado e anunciou o assalto. Esse indivíduo levou, né, os aparelhos celulares das vítimas. Posterior a isso, a polícia foi acionada e começou a fazer um patrulhamento na região. Encontrou o indivíduo com as mesmas características. Este afirmou não ter sido ele aí o autor deste roubo, mas que já havia cometido um roubo em outra cidade, né, ele afirmou. Só que a polícia, desconfiada daquela situação, resolveu então verificar aí com as vítimas. De pronto, uma das vítimas reconheceu o elemento como sendo o verdadeiro autor do roubo. Aí, né, ele não teve jeito, resolveu se entregar e falou: realmente fui eu não estava armado, só simulei. E um dos celulares já estava enterrado aí uma residência ali na Rua 20. A polícia foi até o local, conseguiu recuperar aí esses objetos, né? E devolvê-los às vítimas. E o indivíduo foi preso em flagrante na delegacia de polícia. Ontem também foi registrado o desaparecimento aí de um jovem. Posteriormente ele foi localizado, uma grande mobilização da comunidade mineirense aí na procura por este jovem, mas posteriormente os familiares conseguiram localizá-lo. Ele estava bem, né? Agora está aí nos cuidados da família. Tivemos também uma chamada onde foi feito um patrulhamento e uma averiguação. Um ponto de estacionamento ali no setor Taninho, né? A referida Rua Carvalho. Foi realizada uma verificação de maus tratos, onde, de acordo com o solicitante, uma mulher deficiente visual, porém, ficou constatado que a mesma é casada e, de acordo com o marido, ela só deixou ela sozinha enquanto resolveria os deveres da casa, né? E da saúde da própria mulher. Mas que ela não fica sozinha sempre, não. Enfim, teve esse registro aqui também. Uma outra situação, a polícia foi averiguar, né? Uma situação onde uma mulher esteve aí numa residência no setor Jardim das Perobeiras. Ao entrar em contato aí com ela, dispensou o apoio da polícia, né? Pois disse que a situação estava tudo sob controle. Foi ali uma conselheira tutelar, inclusive, né? Um dos menores deficientes necessitaria de acompanhamento médico, mas ali o pessoal lá do conselho já estava tomando conta da situação. A polícia fez apenas um registro de comparecimento neste local. 7h47 aqui na nossa Verde Vale, você acompanhando o nosso Jornal Verde Vale com as informações
locais. Interessante, nós falávamos agora há pouco aí da Semana Nacional do Trânsito, né? Trânsito tem sido aí um assunto, Wesley e Daliana, corriqueiro aqui na nossa programação, né? Toda semana, aliás, todos os dias, a gente relata fatos e também problemas encontrados aqui em nossa cidade referentes às sinalizações, ao desrespeito por parte dos motoristas. Então, a gente quer deixar um recado, aproveitar aí que muitos motoristas estão na sintonia do nosso programa para que tomem, né, consciência aí de um trânsito seguro. E o trânsito seguro, ele começa, né, pelo motorista, por quem está atrás do guidão ou então do volante aí do seu veículo. Ontem eu estava indo para casa após sair aqui da emissora, por volta do meio-dia mais ou menos, e me deparei com um acidente dessa mesma forma, não respeitando a sinalização. No local não há a sinalização ainda no asfalto, foi recapeado, porém a placa vertical tá lá, né? No mesmo lugar que tem que parar. Alguém não respeitou, alguém não parou, alguém teve uma autoconfiança maior do que o devido e acabou se chocando aí carro com moto. E aí adivinha, né? Quem tá na moto sempre leva a pior. Geralmente é assim. Foi na terceira com a 18? Exatamente. O pessoal mandou foto aqui pra gente. Exato. Inclusive. Então, quer dizer, mais uma vez, é a chamada imprudência no trânsito, né? As regras estão ali e a gente tem dito sempre aqui, né? Aquela questão, prudência e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Então, sejamos prudentes no trânsito, né? Se nós tivermos isso como um objetivo ao nos colocarmos atrás de um volante, com certeza a gente vai deixar de evitar acidentes e de participar de acidentes. Então, é aquela história, gente, vamos sempre parar na esquina, esquece essa história de preferencial, não existe, é isso aí na cabeça das pessoas, tá lá, existe a regra, você pode andar até numa velocidade maior, não precisa parar na esquina, mas vai da sua confiança, porque quem vem de lá pode não pensar como você e a preferência desse de existir nesse momento em que o outro não vê aquilo ali como preferência. E eu fico pensando sobre esse assunto quando as pessoas passam a não respeitar mais as regras de trânsito, como tem acontecido muito aqui na nossa cidade. Eu fico pensando que às vezes seria o caso, né, de se tomar outras medidas, né? Às vezes aí por parte do poder público, alguma forma de fazer com que isso pare, né? Como o Jota já falou aqui algumas vezes, né? A questão da caneta, né? Então, não sei, mas eu acho que pode ser uma opção. Nessa semana do trânsito, além das orientações, infelizmente, né, as pessoas vão relaxando, aqui não tem essa fiscalização mais acirrada e vão relaxando, né? Mas se fizer uma semana, né, de fiscalização em diversos pontos aqui, eu tenho certeza que daqui a uns 30 dias o pessoal vai começar a repensar, né, na velocidade, não parar aí nos pares, né? Não respeitar as rotatórias, enfim. Verdade. Gostaria, Jota, de fazer uma denúncia. O cidadão mora ali no setor Taninho, ele afirma, né, que de vez em quando o pessoal joga restos de animais mortos, nesse caso aqui gado, no fundo de uma chácara. E isso tem, né, levado aí, você imagina, o mau cheiro. Esse calor, hein? O mau cheiro, esse calor, né? Então, que o descarte aí desse material seja feito em local apropriado, né? Se de preferência que enterre aí, né? Mas que não jogue a Deus dará para ficar esse mau cheiro lá para quem não tem nada a ver. Um abraço aí pro Joniel Machado, tá curtindo aqui a nossa programação, mandou um bom dia aí pra turma. Bom dia, Jota. Muita chuva aqui no Morro Vermelho. Que beleza. Dá uma soprada pra gente aí, pelo amor de Deus. Outro dia ela veio até aqui na região da Pinguela, mas não atravessou pra cá, não. Ontem choveu 3 minutos e 26 segundos aqui na Verde Vale, viu? Ontem a chuva veio tímida. Exatamente, né? O pessoal tá perguntando se a BR-364 está liberada. Está liberada desde ontem, né? Está liberada desde ontem. Desde ontem, a não ser que tenha ocorrido algum acidente que a gente não saiba agora, tá? Mas, enfim, estava liberada sim. Vamos lá, trazendo mais informações aqui na nossa programação. Bom dia, Jota. Rua Ideobrando Cruvinel, quadra 9, lote 26, Coacol, tem 3 postes aí com lâmpada queimada. A rua tá bastante escura. Pessoal pedindo então essa reposição. Na Ideobrando Cruvinel, quadra 9, lote 26. Pessoal então pedindo essa reposição por lá. Rua 13, esquina com a rua 18, caminhão estacionado, né? Impede visualização aí do trânsito para quem desce, para quem quer atravessar ali a avenida, que aqui no
a divisa do setor aeroporto com o setor Santa Isabel. Quando um veículo de grande porte para na esquina, principalmente nessa Avenida 13, aí atrapalha muito, viu? Pessoal não respeita mão única na rua 7, 6 e também na rua 8. O pessoal então tá reclamando aí, tá? Bom dia. Ainda não trocaram lâmpadas na rua Babilônia, quadra 45, setor Leontino. São 2 postes ali na quadra 45, o pessoal pedindo essa reposição de lâmpadas. 364 liberada, já estou próximo ao 71. Pessoal ouvindo aqui a nossa programação, meu amigo Paulo Renato, um abraço, Paulo Renato. Obrigado pela colaboração, então a resposta ao nosso ouvinte aí, né? O Paulo Renato tá lá agora na 364, próximo ao 71, já mandou a mensagem aqui pro 99623-6881 participando com a gente. Ali próximo ao colégio deputado José Alves de Assis, também o pessoal tá reclamando de fila dupla, né? Os pais têm estacionado em fila dupla. Acontece. E tem causado aí transtorno no trânsito, né? É o que a gente vê, deixar o filho bem na porta da escola, às vezes muito por segurança, mas acaba aí criando esse transtorno. E não fica parado um tempinho só aquela parada de desembarque, não, né? Já fica ali um bom tempo e o pessoal reclamando bastante aqui, tá? Quem mais tá mandando aqui pra gente? 364, Jota, tá tudo normal, né? O feedback, o Diego Martins de Carvalho também, né? Dando esse feedback pra gente aí. Obrigado, pessoal, que tá sempre aí participando com a gente. E você viu que eu já pulei aqui das ocorrências policiais sem a vinhetinha, já passei por a voz do cidadão direto, agora que eu observei. E o programa segue. Exato. E eu acho que é importante, Jota, já que você tocou nesse assunto aí do colégio, né? Dessa questão da fila dupla, é um problema recorrente em várias escolas, não é só né? ali, né? Não, em várias escolas a gente recebe aqui diariamente essas reclamações. A gente, óbvio, sabe que a SMT também tem conhecimento dessas situações. Muitas das vezes a gente se depara com agentes da SMT e aí é que vem a minha indagação ou a minha observação, como queiram, que às vezes quando você chega ali e observa os homens de amarelo, as mulheres de amarelo, ali na proximidade daquela escola, enfim, aí o trânsito flui. O pessoal Exatamente. Dá um jeito de estacionar, dá um jeito de... A SMT tem um poder de fazer o pessoal lembrar como se dirige, né? E aí, por mais absurdo que seja, como você colocou aqui, às vezes da gente evocar a questão da caneta, né, para doer no bolso, para ver se a consciência vem, é por causa de situações e fatos como esse, né? Porque você vê que quando a autoridade é exercida, e não precisaria, né? Poderiam estar eles ali apenas orientando, não precisava ter esse poder punitivo. Mas a verdade é que o tal do brasileiro parece que enquanto não dói no bolso, a situação infelizmente não se normaliza, né? Isso é uma constatação, não somos nós aqui que estamos olhando com olhos aqui não muito esperançosos. Na verdade sempre acontece, é recorrente, as reclamações são diárias nesse sentido. As pessoas não mudam, mas quando tá lá o pessoal da SMT a coisa flui. Flui muito. 7h56. A Jota pede o pessoal para trocar lâmpada na rua Silvestre da Costa Lima, quadra 29, lote 7, aqui no Jardim das Perobeiras. Tá queimada por aqui, tá? Sim, o SMT, né, tem que fazer vista grossa, entregadores de comida por aplicativo. Já presenciei várias infrações cometidas por eles. Não pode fazer vista grossa, né? Quanto aos entregadores, muitas infrações, a gente tem reclamado bastante. E o interessante que eu fico assim, é que parece que as pessoas não se preocupam com a própria saúde, né? Com a própria vida, porque às vezes o pessoal quer fazer um atendimento rápido ou ganham por entrega, né? E quanto mais entrega, é claro, melhor, mais dinheiro, mas esquecem-se da segurança. E muitas vezes esse pessoal, eles são prestadores de serviço, não são nem contratados pela empresa. Caso ocorra, né, um acidente, essa pessoa praticamente está desguarnecida, né? É o que acontece muitas vezes, o pessoal acha que vai ter um apoio e não tem, e aí onde se vê lá 2, 3 meses em cima de uma cama, né? Quando tem essa sorte, né? Após o acidente, e fica aí sem trabalhar, né? Às vezes o sargento Neves do Corpo de Bombeiros, ele dizia uma frase: perca 5 minutos da sua vida, mas não perca a sua vida em 5 minutos, né? Ou segundos, né? Que seja, né?
Jota, troca de lâmpada Parque do Cedro, não aconteceu ainda, estamos com medo. Rua C2 com Rua C16, totalmente escuro aqui nesta região. O pessoal está dizendo o seguinte, o pessoal estaciona ônibus, o ônibus está com defeito, está estacionado corretamente, porém, é uma rua bem estreita, né? Toma metade da mesma e fica difícil quando a gente chega na esquina. Lá no setor oeste, o pessoal está reclamando. Está estacionado corretamente, mas não deixa de atrapalhar devido à rua ser bastante estreita, de acordo aí com a nossa ouvinte. Jornal Verde Vale. 7h58 e a gente chega ao final de mais um programa, senhor Wesley. Muito bom dia para você, para todos os nossos ouvintes que mais uma vez nos deram o prazer de estar conosco aqui desde as 6:30 da manhã. A gente, a partir de agora, já começa a trabalhar para o Jornal Verde Vale da sexta-feira. Então você tem uma excelente quinta-feira. Um abraço para você, Daliana. Muito bom dia para vocês que nos fizeram companhia até aqui, né? Uma boa sexta-feira, aliás, quinta-feira, né? Já tô meio adiantada aqui. Então, e aí a gente se vê amanhã a partir das 6:30, Jota. Wesley. Outra coisa, Jota, rapidamente para os nossos ouvintes, às vezes você não pôde ouvir, daqui a pouco já está o programa também nas nossas plataformas digitais, o Igor já está preparando isso ali, e também nas nossas redes sociais, todas as notícias que nós veiculamos, falamos e comentamos aqui durante o jornal, daqui a pouquinho também nas nossas páginas, nas redes sociais. Me dê imagens, Igor, me dê imagens. Ontem eu não falei, o pessoal sentiu falta, né? Lá da Avenida Coqueiros, bastante movimentada nesta manhã de quinta-feira, né? O pessoal, uma das mais importantes avenidas aqui de nossa cidade, e em breve, quem sabe, outras avenidas a gente estará também, né? Mostrando aqui no nosso Jornal Verde Vale para você acompanhar toda a movimentação da nossa querida Mineiros. Tempo ainda continua aberto, mas há sim previsão de chuva para hoje, assim como foi ontem. Acredito que será pouca. Tenhamos fé. Tenhamos fé que ela chega, com certeza. 7h59, gente, bom dia. Fiquem todos com Deus. A gente se encontra amanhã, se for a vontade dele. E não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui no Jornal Verde Vale. Tchau, gente. Jornal Verde Vale.